Já. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou enfermeiro, sou especialista em urgência e emergência, atualmente R2 em terapia intensiva. Hoje, para a nossa discussão aqui das nossas aulas cotidianas das quartas-feiras, nós vamos discutir a respeito de drogas vasoativas. Essas drogas vasoativas, o que elas são? Elas são substâncias que apresentam esses efeitos vasculares periféricos, mas possuem também ação pulmonares cardíacas, sejam elas diretas ou indiretamente. Elas atuam em pequenas doses com doses dependendo do efeito rápido ou curto, através de receptores situados no endotélio. Por isso que habitualmente o que nós notamos é que essas drogas principalmente são prescritas para fazer ajuste daqueles pacientes que encontram em alguns tipos de choque, principalmente o séptico e alguns outros também, mas que estão relacionados principalmente a quadros de hipotensão. Na maioria das vezes, esses pacientes é necessário uma monitorização hemodinâmica, porque essas doses, como eu disse anteriormente, elas apresentam uma grande repercussão hemodinamicamente na parte pulmonar desse paciente também, e elas possuem potentações que determinam mudança drástica tanto no parâmetro circulatório quanto respiratório, e pode trazer sérios efeitos colaterais. Outro ponto também que nós vamos discutir mais à frente é em relação a essa questão da forma dessa administração das drogas, respeito à questão dos cuidados. Por ser uma medicação que apresenta um impacto tão grande na parte circulatória do paciente, é muito importante a gente ter essa monitorização e também a questão da infusão dela deve ser feita de uma forma mais adequada possível. Por isso que se indica principalmente um acesso central ou, caso vá ser administrado em casos de urgência e emergência, em pronto-socorro, por exemplo, o ideal é que tenha uma veia bastante calibrosa também para minimizar esses possíveis agravos desse paciente. Opa, só voltando aqui. Dentro disso, o que eu queria comentar também é que essas drogas vasoativas, elas podem causar vasoconstricção, inotropismo, cronotropismo e vasodilatação também. Nós não vamos explicitar muito bem aqui cada uma, porque não é o foco principal da nossa aula, mas elas possuem ação ali em alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e os efeitos dopaminérgicos. Quando a gente fala dessas medicações, elas são divididas em algumas classes. Nós temos aquelas que são as vasopressoras, elas provocam vasoconstricção, aumentando a resistência vascular e, consequentemente, aumentando também o índice de pressão arterial. Nós temos as medicações inotrópicas, que aumentam a contratibilidade do miocárdio, e vasodilatadoras, que provocam a vasodilatação e diminuem a resistência vascular periférica e a pressão arterial também. Dessas medicações eu trouxe aqui para nós, só para sinalizar mesmo, as mais usuais, as mais comuns no nosso dia a dia, dentro da nossa condição de UTI, de unidade de terapia intensiva. Nós temos as catecolaminas, que é a norepinefrina, que é a noradrenalina, epinefrina, dopamina, dobutamina, dop, dopexamina, e um que não é tão comum na nossa realidade propriamente dita, que é o isoprotenerol. Outras medicações que nós temos essas de hormônio antidiurético, que como um dos principais representantes que nós temos aqui é a vasopressina, e os vasodilatadores, que nós temos o niprid, que é o nitroprusiato, e a nitroglicerina, que é mais comumente conhecida como o tridil também. As drogas vasopressoras, elas provocam a vasoconstricção, aumenta a resistência vascular periférica, assim como nós já dizemos anteriormente. Então, o que isso quer dizer? Essas drogas vasopressoras, elas provocam vasoconstricção, habitualmente a gente utiliza ela para fazer esses controles pressóricos. Mas como que essa administração ela deve ser feita? Geralmente a gente precisa avaliar a condição clínica desse paciente, a indicação, porque por vezes o que a gente analisa é que esse paciente ele pode apresentar um quadro de hipotensão, mas essa hipotensão ela está realizada a um choque hipovolêmico, por exemplo. Não vai resolver o caso desse paciente se a gente não conhecer a questão da patologia dele, o que está causando esse choque. No caso de um choque hipovolêmico, por exemplo, é a redução de volume. A gente precisa fazer a reposição desse volume. Mas, entretanto, essas medicações elas podem ser administradas
a fim de manter um nível pressórico ali aceitável, com uma PA média ali de 70 a 100, por exemplo, até que se obtenha, até que se consiga fazer essa reposição desse volume. Ou seja, é o que a gente costuma dizer que é uma espécie de ponte entre ali aquele atendimento primário e até a parte terapêutica desse paciente mesmo. Os inotrópicos, essa questão, como eu disse para vocês, aumenta a contratibilidade do miocárdio, as vasodilatadoras provocam essa vasodilatação, que é essa redução da resistência vascular periférica. Para fazer esse cálculo dessas medicações, nós temos essas formulazinhas aqui, mas essa questão da concentração, do volume de infusão, não é algo que a gente precisa se atentar muito para isso. O que a gente precisa se atentar é para a questão principalmente da diluição. Como é feita, qual é a concentração daquela solução a ser infundida. A partir do momento que a gente obtém a concentração daquela solução que nós vamos fazer essa infusão, a gente pode fazer esse ajuste de microgramas por quilo do paciente para a gente poder fazer uma infusão, perdão. A partir do momento que a gente consegue conhecer a concentração dessa solução, a gente consegue fazer o manejo dessa dose adequada, que esse cálculo é feito em cima de microgramas por quilo de peso desse paciente. Para ajustar a questão do volume, o cálculo é 60 vezes o peso do paciente em quilogramas, dividido pela concentração da solução, multiplicado pela dose desejada em microgramas por quilograma por minuto vezes 1000. Tudo isso, resumindo, hoje a gente tem a tecnologia faz esse cálculo e entrega ele prontinho para nós, é mais fácil. O que a gente precisa se atentar principalmente é a concentração das ampolas, um ponto que eu achei bastante interessante, porque algumas ampolas, principalmente norepinefrina, têm uma distinção. A norepinefrina, o hemitartarato de norepinefrina, que é o nosso caso, que nós temos essa solução disponível, esse hemitartarato, nós precisamos se atentar ali qual é a porcentagem, porque às vezes a gente confunde. Comumente a gente ouve somente a prescrição. São 4 ampolas de norepinefrina em 234, se me falha a memória, de soro glicosado. Mas a gente precisa se atentar para a concentração daquela ampola, porque algumas ampolas, por exemplo, elas trazem ali, que são a concentração de 4 miligramas por ml, e tem outras que traz a concentração de 4 miligramas a cada 2 ml. Por isso a gente precisa se atentar para isso, para orientar nossas equipes para fazer essa diluição de forma adequada. A fórmula para saber a concentração da solução em curso é como se a gente fizesse um caminho inverso, só alterando o cálculo que nós fizemos anteriormente. E algo que eu achei interessante, que até me foi requisitado, foi a questão de fazer os bolos dessas medicações e dessas drogas vasoativas. Como eu disse para vocês, existe a ponte de atendimento inicial até o tratamento definitivo das drogas vasoativas. Isso é bastante comum, principalmente no pré-hospitalar. O que acontece? Geralmente não tem bomba de difusão, e para fazer o manejo dessa droga é feito ali no equipo macrogotas. E realmente, alguns estudos, eu até busquei bastante isso, eles mostram que existe esse push dose pressure, mas esse push dose pressure, ele possui somente essa função mesmo, como eu disse para vocês. É uma ponte. A função dele é até que se tenha um tratamento definitivo com as drogas vasoativas. E esse push dose pressure, ele é feito com doses baixas. Ele é administrado até que se saiba ali ao certo o que eu vou fazer com esse paciente ele está sendo transportado. E é comumente, o que eu encontrei nesses estudos que eu fiz, é mais comumente feito com a fenilefrina e epinefrina também. Os que a gente precisa se atentar, por quê? Essas drogas vasoativas, como eu disse para vocês, possuem essa grande repercussão vascular. Quando a gente faz essa administração, esse paciente ele pode apresentar uma série de outras intercorrências. Dentro dessas intercorrências, nós podemos ter uma overdose medicamentosa, esse paciente pode apresentar um choque cardiogênico, ou até mesmo a lesão daquele endotélio onde está sendo administrado. Por isso que a gente precisa, o primeiro passo, se atentar à questão da concentração de ampola. Boa parte dessas medicações também, elas são fotossensíveis. A gente precisa fazer essa administração de forma adequada. Deve ser feito nesse equipo
nesse equipo que possui essa proteção opaca para minimizar essas alterações da medicação. Outro ponto também que a gente precisa se atentar é o período da infusão. Essas soluções devem ser trocadas a cada 24 horas. E manter a questão da monitorização do paciente. Como eu disse para vocês, esse push dose pressure, ele é realizado geralmente em casos de urgência, lá no pré-hospitalar principalmente, mas ele não é indicado. Por quê? Porque a gente não consegue ter um controle rigoroso de volume de infusão dessa medicação. E alguns estudos mostram que o excesso dessa infusão pode causar até mesmo um choque secundário, pode causar até um choque cardiogênico nesse paciente por uma disfunção ventricular, por exemplo. E dessas drogas vasoativas, nós, como equipe de enfermagem, nós precisamos nos atentar principalmente a restringir o número de sensores ao longo das vias. Como nessa primeira imagem que a gente pode visualizar, é bastante comum nas nossas realidades. A gente presenciar diversas medicações conectadas nesse paciente. Geralmente esse paciente possui somente um acesso central. Essas medicações, essas drogas vasoativas, elas preferencialmente devem ser feitas em via exclusiva. E sempre se atentar quanto a essa questão de colocar só um minuto. Desses three-way em excesso, porque quando essa droga ela está sendo administrada, eu vou mostrar aqui na próxima imagem para vocês o experimento que eu mesmo fiz, tem essa alteração de volume. Geralmente essas drogas, elas começam ali com a dose inicial, é feito 10 ml hora, e posteriormente vai sendo titulada essas medicações de acordo com a resposta desse paciente. Começou a administrar 10 ml hora, ele começou a ter uma resposta satisfatória, entretanto, está apresentando um quadro de hipertensão, a gente vai titulando e vai reduzindo gradativamente essa medicação. Caso não tenha uma resposta satisfatória, vai elevando um pouco mais essa administração, tá? Evitar também administrar outras medicações em bolos. Por que essa questão dos bolos de outras medicações com essas drogas vasoativas possui uma repercussão tão grande? Porque o preenchimento, só para mostrar aqui para vocês, hoje eu fiz esse teste na nossa realidade. Eu peguei o Polyfix ele possui uma capacidade ali nesse primeiro circuito aí, contínuo dele, de até um ml e meio, e quando a gente faz a conexão nessa porção do equipo, nessa primeira imagem, ela passa a ser 2 ml. Então, por exemplo, o paciente que está ali com a norepinefrina a 10 ml hora, e a gente faz essa infusão de qualquer outra medicação nessa porção primária aí do equipo, a gente pode colocar, além desse valor que ele está, a gente está fazendo um bolos dessa medicação, dessa droga vasoativa, de 2 ml a mais. E isso é um valor muito elevado para esse paciente. E do mesmo modo, se for feito simplesmente ali na entrada somente do Polyfix, a gente está fazendo 1 ml a mais, 1 ml e meio a mais dessa droga, tá? E a questão da via exclusiva e a compatibilidade de medicamentos, principalmente aqueles mais alcalinos, tá? Porque boa parte desses pacientes apresentam uma série de outros distúrbios que às vezes precisam ser corrigidos, e principalmente por algum tipo de bicarbonato, e pode alterar isso. Nós precisamos evitar também a administração em bolos, porque ela pode causar uma intensa vasoconstricção local, onde essa medicação está sendo administrada ali, e pode vir causar uma necrose local, tá? E essas aqui são algumas imagens. Um termo que eu achei bastante interessante, que corriqueiramente nós não temos esse hábito de estar realizando também, é o aquecimento dos membros desses pacientes que estão em uso de drogas vasoativas, que um dos sinais e sintomas é a questão eu esqueci o nome, acho que é síndrome da mão negra, algo assim que possui na literatura, que traz isso, porque esse paciente, como ele faz essa vasoconstricção, tende a perifericamente os membros dele ter uma redução da oxigenação. Por isso é importante a gente manter esse aquecimento desses membros para minimizar possíveis necroses periféricas desse paciente. Esse paciente pode até vir perder esse membro. Outro ponto também é a questão da administração desses medicamentos em acesso periférico.
porque ele corre grande risco de extravasar e lesionar o membro desse paciente também, que passa a ser uma espécie de queimadura mesmo, pela, pelas propriedades dessas medicações. E como eu disse para vocês anteriormente, tem que se atentar para a questão da compatibilidade das medicações. E respondendo principalmente a pergunta que me foi feita, é isso, principalmente, é essa questão. Evitar a administração em bolos para minimizar o risco de fazer uma hiperdosagem dessas medicações e acabar interferindo diretamente na instabilidade desse paciente. Outro ponto é não realizar esses bolos, porque com isso esse paciente possui o risco de fazer uma espécie de overdose mesmo por drogas vasoativas. Outro ponto é a questão da intensa vasoconstricção, que pode causar essa necrose local. E essas foram as referências, e é isso.